assim, Daniel 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, somente este versículo 8. E nós vamos meditar nessa noite, nesta palavra. E o tema que eu dei para esta mensagem: como ser um jovem diferente em um mundo caótico. Aonde estão os jovens aqui? Vamos dizer juntos? Como ser um jovem diferente em um mundo caótico. Então nós vamos meditar na vida de Daniel, este jovem muito conhecido, que é uma inspiração e uma prova de que é possível ser diferente em um mundo desordenado, bagunçado, confuso, anárquico. Então, com base um pouquinho na história deste jovem que nos inspira os jovens que estão aqui nessa noite a ser diferente, né? Como ser um jovem diferente em um mundo caótico. Lá no versículo 4, aqui nós estamos neste contexto aqui, aonde Nabucodonosor, ele havia invadido, sitiado a cidade de Jerusalém, e ele diz então, a partir do versículo 3, ele disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da descendência real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendimento e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras, algumas versões dizem a cultura e a língua dos caldeus. Então aqui, irmãos, o rei pediu, né, que naquela invasão fosse levado ali para a Babilônia alguns jovens com essas características aqui que nós lemos, com essas habilidades que nós lemos, instruídos, sábios em ciência, entendidos. E então um número de jovens foi levado cativo para a Babilônia, com essas qualidades aqui. Mas Daniel, ele tinha algo a mais do que estes demais jovens que foram levados juntamente para a Babilônia. E isso fez com que Daniel, ele fosse diferente no meio daquela situação em que eles estavam vivendo, né? O que fez Daniel ser um jovem diferente? E meditando, irmãos, aqui nesta palavra, eu acredito que o ponto de partida, o ponto inicial, para que um jovem ele seja diferente neste mundo caótico que nós estamos vivendo, neste mundo anárquico, neste mundo bagunçado, desordenado, eu acredito que o ponto de partida para que o jovem seja diferente é a sua maneira
com que ele vê o mundo. É a visão que ele tem do mundo. É a maneira com que ele enxerga o mundo. É a forma com que ele pensa em relação a este mundo. Porque quando um jovem, ele olha para este mundo e ele acha que está tudo normal, que está tudo certo, né? Que está tudo bem, que está tudo tranquilo, quando ele não consegue enxergar o caos que está este mundo, que algo está errado neste mundo, dificilmente esse jovem ele conseguirá ser um jovem diferente neste mundo. Então, a maneira com que ele olha para o mundo, né, a visão que ele tem deste mundo aqui, é o ponto de partida para que ele seja um jovem diferente neste meio, nesta situação em que nós estamos vivendo hoje. É ter uma mente renovada pela palavra de Deus, é o princípio para ser um jovem diferente, né? E Daniel, ele tinha todas essas características aqui que nós lemos, mas ele tinha algo a mais. Daniel tinha uma mente renovada pela palavra de Deus, né? A palavra do Senhor diz, um texto muito conhecido, que todos nós conhecemos, de Romanos 12:2, ele diz, esse texto diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, você conseguirá ser um jovem diferente quando você ter a visão correta do mundo em que nós estamos vivendo, que é um mundo que caminha para a destruição. Muitos jovens hoje olham para este mundo e acham que está tudo beleza, que está tudo certo, né? O mundo está uma maravilha, porque cada vez mais, como se diz, a liberdade, né, vai ganhando espaço e os princípios da palavra de Deus vão sendo suprimidos, vão sendo cada dia mais tirado da pauta de todas, né, as esferas da sociedade. Tudo aquilo que a Bíblia ensina, o mundo está tirando cada dia mais, o mundo está apagando isso de suas pautas. E muitos jovens, quando eles olham para isso, para este mundo, para este sistema de pensamento, eles gostam, porque finalmente eles estão alcançando a tão sonhada liberdade, né, de não precisar mais prestar conta a ninguém, nem mesmo às autoridades. Então, este jovens, o ponto de partida para que você seja diferente nesse mundo. Tenha uma mente renovada. Renove a sua mente, como diz a palavra do Senhor aqui, né? Não vos conformeis com este mundo, com os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme vocês, né? A maneira de vocês pensarem por meio de sua palavra, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dificilmente um jovem, eu acho que dificilmente não, impossivelmente, ele será diferente neste mundo, se ele não ter uma mente pautada pela palavra de Deus e renovada pela a palavra de Deus. Olhe para o mundo que você vive hoje e veja o caos que este mundo está, né? Este mundo está, irmãos, uma loucura,
não é verdade? Este mundo está totalmente desestabilizado, sem valores, princípios e valores invertidos. Este mundo está caminhando para a destruição. Então, quando você tem esta visão, que este mundo ele é um mundo caído e que ele caminha para a destruição, e você não se encaixa nesse sistema deste mundo, nos pensamentos deste mundo, mas você tem a sua mente renovada pela palavra de Deus, a partir daí você será diferente aos olhos deste mundo. Você será um jovem diferente, não somente para os jovens, mas todos nós. Se nós quisermos ser diferentes neste mundo, nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus e sermos transformados por ela, né? E não nos deixar amoldar pelo pensamento, pelos costumes, pelos padrões deste mundo, que sutilmente eles vão entrando para destruir o pensamento bíblico e o pensamento cristão dos jovens de hoje, né? Quando a gente ouve alguns jovens que não são cristãos falando, irmãos, dá tristeza. Dá tristeza. De vez em quando você ouve, né, algumas entrevistas, alguns jovens sendo... Dá tristeza de ver a maneira com que esses jovens veem este mundo. Então, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E, ao chegar ali, ele se deparou com um mundo totalmente diferente do seu mundo. Mas Daniel foi diferente dos demais jovens. E ele foi diferente, jovens, não foi em relação aos jovens caldeus, aos jovens da Babilônia. Ele foi diferente em relação aos seus próprios compatriotas. Ele foi um jovem diferente em relação aos demais que foram com ele, né, que foram levados ali para a Babilônia. Ele não foi diferente, vamos fazer uma aplicação aqui. Daniel não foi um jovem diferente em relação aos jovens do mundo da Babilônia. Vamos falar dos jovens mundanos, dos jovens lá de fora, que têm um estilo de vida pagão, distante de Deus. Daniel foi diferente dos seus próprios compatriotas, daqueles jovens que foram levados juntamente com eles. E o que fez Daniel ser diferente? A visão de mundo e a mente renovada que Daniel tinha. Porque quando ele chegou ali na Babilônia, ele pôde perceber o caos daquele lugar, né? E a sua mente, ela estava pautada pela palavra de Deus, né? Uma coisa é ser crente dentro da igreja, outra coisa é ser crente lá no mundo, né? Daniel, ele chegou ali num lugar com diversas possibilidades, tentações diferentes, situações diferentes, né? Em uma cultura totalmente diferente, mas ele se fez diferente naquele mundo pagão. A palavra do Senhor diz que lá em Ezequiel 13 e 14, né, o Senhor disse assim, o Senhor profetizando a respeito daquele tempo que Daniel estava vivendo. Assim mesmo comerão os filhos de Israel o seu pão contaminado entre os gentios, para onde os lançarei. O Senhor estava profetizando que Israel, Judá, né? Pastor, é Judá, né? Que Judá seria levado cativo para a Babilônia, e lá eles iriam comer
pão contaminado, alimentos oferecido aos deuses. E certamente Daniel conhecia a palavra do Senhor. A mente de Daniel estava pautada pela palavra de Deus, porque Deus havia dito isso, que eles seriam levados, e ali eles comeriam da mesa sacrificada aos ídolos. A palavra do Senhor diz agora em relação ao cativeiro assírio, em Oséias 9:3, o Senhor disse: não habitarão na terra do Senhor, mas Efraim retornará para o Egito e comerão as coisas imundas na Assíria. Então, Daniel tinha a palavra de Deus na sua mente, e foi isso que fez com que ele fosse diferente, a ponto dele, como nós lemos aqui, fazer esse pedido de não se contaminar com aquela mesa que o rei havia ali determinado que eles se alimentassem das iguarias do rei, do vinho do rei, porque Daniel sabia que naquela mesa havia coisas sacrificadas aos ídolos, e se Daniel comesse daquela comida, ele poderia ser considerado idólatra e se prestar a um estilo de vida pagã, a um estilo de vida que não condizia com a sua fé, com aquilo que ele havia aprendido do seu Deus. Então Daniel, ele rejeitou aqueles alimentos, porque ele sabia que ali naquela mesa havia alimentos que eram oferecidos, que era sacrificado aos ídolos. E não é diferente hoje, jovens. Eu quero dizer para vocês que tudo o que o mundo oferece, tudo o que tem na mesa do mundo é uma afronta contra o Senhor e a sua santidade. Tudo o que há na mesa do mundo é sacrificado aos ídolos. Parece uma coisa inofensiva. Quando nós olhamos para este texto, parece uma coisa inofensiva participar daquela mesa, comer daqueles alimentos, das coisas, dos manjares do rei. Olhando para isso, parece que não havia problema nenhum. E são as coisas inofensivas que muitas vezes vai trazendo prejuízos espirituais na vida dos jovens. São aquelas coisas que parece que não tem nada a ver. A mesa do rei deste mundo, os manjares que este mundo oferece, não é diferente do que a mesa do rei da Babilônia, que este jovem, ele se propôs a não se contaminar, a não comer daquelas coisas. Você quer ser um jovem diferente? Não coma da mesa deste mundo, porque é porcaria. Não coma da mesa deste mundo, das coisas que este mundo te oferece. Não coma, porque elas são destrutivas. Tenha a sua mente cheia da palavra de Deus. Paute a sua mente com a palavra de Deus. Transforme a sua mente, deixe Deus transformar a sua mente pela palavra de Deus. Sabe, não se amolde a este mundo, as coisas que este mundo oferece, as coisas que ele coloca diante dos teus olhos, porque isto é oferecido ao Deus deste mundo. Então, Daniel, ele não se contaminou com aquelas coisas, porque ele conhecia a palavra de Deus e ele sabia que aquelas coisas eram oferecida aos ídolos, era comida contaminada, porque o próprio Deus falou. Mas os demais jovens que chegaram ali, sentaram naquela mesa e dela se fartaram, porque na mente deles não havia a palavra de Deus. Amém? No versículo 8 agora,
como ser um jovem diferente neste mundo? Decisão e propósito. Aqui diz que Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar. Ser diferente é uma decisão, que você precisa decidir isso todos os dias da sua vida. Daniel chegou ali, como eu já disse, em um ambiente totalmente hostil, longe de sua cidade, de seu país, talvez de seus parentes, cercado por circunstâncias favoráveis ao pecado, mas ele decidiu e ele propôs no seu coração não se contaminar. Então, ser diferente é propósito de vida. É você propor isso no seu coração. É uma decisão que você precisa tomar todos os dias da sua vida. Quando você se levanta, isso, irmãos, cabe para todos nós. Sermos diferentes neste mundo é uma decisão, é um propósito, é um estilo de vida que deve ser adquirido por todos os cristãos, por todos nós. É a gente se levantar todos os dias e dizer para nós mesmos: eu proponho no meu coração hoje não se contaminar com as coisas deste mundo. Porque, irmãos, as circunstâncias para nós hoje não são diferentes do que as circunstâncias em que Daniel ele se encontrou. Em uma situação totalmente favorável, Daniel poderia ter se lançado na mesa do rei, se esbaldado com aquelas comidas. Para nós não é diferente hoje. As circunstâncias, as situações, o mundo é um mundo favorável ao pecado, a facilidade para o pecado hoje. É tudo muito fácil, é tudo muito rápido, é tudo muito propenso, é tudo muito simplificado para pecar. Mas nós temos que ter um propósito em nossa vida, propor isso no nosso coração, tomar essa decisão todos os dias. Hoje eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente deste mundo em que estamos vivendo. Sabe, é o jovem se levantar todos os dias, sair para a escola e propor isso no seu coração, ter esse propósito: eu vou ser diferente. É o jovem se levantar para ir trabalhar e se propor em seu coração, ter esse propósito em sua vida: hoje eu vou ser diferente. Amanhã a mesma coisa, depois de amanhã a mesma coisa, porque todos os dias haverão situações, tentações cada dia maiores para ser vencidas, dificuldades, cada dia maiores para ser vencidas, para ser diferente. Então tenha propósito, porque a mesa do rei da Babilônia não tinha apenas o objetivo de deixar aqueles jovens nutridos fisicamente, mas acima de tudo, de doutrinar os jovens aos costumes caldeus. Ensinar a eles, doutrinar aqueles jovens aos costumes daquela nação pagã e ímpia. E este é, irmãos, mais claro do que nunca o propósito deste mundo.
doutrinar os jovens, doutrinar as crianças. Hoje a gente vê essa guerra ideológica escancaradamente aberta, principalmente nas escolas. Crianças no ensino fundamental, vocês pensam que a mesa deste mundo tem algum objetivo bom em relação aos nossos filhos, aos jovens, às crianças? Não tem. O objetivo deles não é nutrir. Quando o governo, ele decide deixar as crianças o dia inteiro na escola, período integral, vocês acham que o governo está preocupado em encher a barriguinha física das crianças, o estômago? Não, ele quer doutrinar as crianças, ele quer que as crianças passem mais tempo dentro da escola para serem doutrinadas, amoldadas aos costumes deste mundo. Aos costumes deste mundo. O objetivo daquele rei não era nutrir aqueles jovens fisicamente, não, mas era doutrinar, pois foi-lhe dado a ordem que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus, na cultura daquela nação. E o propósito deste mundo continua, essa ideologia satânica, cada dia mais forte neste mundo, para doutrinar, para desestabilizar a mente dos jovens, para lavar, fazer lavagem, irmãos, na mente dos jovens e das crianças. Isso é muito sério e é muito triste ao mesmo tempo. Então, os jovens, eles têm uma grande batalha, enfrentam grandes tentações. Muitas vezes, ao chegar na faculdade, ao chegar até mesmo no ensino fundamental, adolescentes e jovens, eles se deparam com esta guerra ideológica. E ali, todos os valores são desprezados. Então, é preciso ter este objetivo de vida, propor isso no coração, decidir isso todos os dias, persegui-lo todos os dias, para não se contaminar com a mesa deste mundo. Daniel e seus amigos permaneceram neste propósito por 3 meses. 3 dias? Não. 3 anos. À base de legumes e água. E eles não morreram. Eles não morreram. Quem de nós, irmãos, está disposto a passar 1 mês, 2, 3 meses à base de legumes e água? E aqueles jovens, eles passaram, até que não seria mal, 3 anos nesta dieta alimentar. E eles não morreram. Pelo contrário, ao final dos 3 anos, eles estavam mais bonitos e viçosos do que todos os demais. Agora, vocês acham mesmo, irmãos, que toda aquela diferença se deu devido àquela dieta alimentar? Vocês acham que a diferença toda na vida daqueles jovens foi a fruta e a água? Eu creio que não. Eu creio que quem alimentou e sustentou aqueles jovens foi a palavra de Deus. Deus disse: nem só de pão viverá o homem. O homem não vive só de pão. Viu, jovens? Nem só de pão vivem os jovens. Lá em casa tem uns que parece que vivem. Gostam do pão que a mãe faz? Brincadeira. Eles leem a Bíblia também, glória a Deus. A Priscila já leu a Bíblia todinha. Louvado seja o Senhor por isso. E já começou de novo. Já está lendo de novo. É só uma brincadeira. Nem só de pão vivem os jovens, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando isso acontece, quando um jovem, ele se propõe em seu coração a não viver só de pão, mas se nutrir da palavra de Deus,
a diferença em sua vida é vista de longe. A diferença em sua vida é vista de longe. Irmãos, a palavra de Deus, o alimento com a palavra de Deus, deixa o ser humano bonito. A gente encontra uns seres humanos tão depravados no pecado, tão depravados nos vícios, numa vida tão depravada, meu Deus, que fica feio. Não é verdade? Você encontra assim alguns jovens, meu Deus, parece que morreu e esqueceu de cair. Não tem alegria, não tem beleza, não tem formosura, não é viçoso, aquele jovem assim, destruído, acabado, porque o pecado faz isso. Mas a palavra de Deus, ela nutre o espírito, nutre a alma e deixa o povo de Deus bonito. Olha quanta gente bonita aqui nessa noite, né? Ó, ali, ó, de camisa branca, coisa linda. A palavra de Deus deixa o crente bonito, vistoso, alegre, né? Então, Daniel... Olha, se tem alguém aqui que não está assim, tem que ler mais Bíblia. Tem que se nutrir mais da palavra de Deus, né? 10 dias aí, igual Daniel aqui, ó, vocês vão ver a diferença. Então, Daniel se manteve firme naquele ambiente desafiador e hostil, né? E o mundo hoje é um desafio constante para os jovens se manterem firmes em sua fé. As pressões sociais e culturais, as pressões e as tentações virtuais de não se deixar levar pela influência de um mundo virtual. Então, é preciso, muitas vezes, abrir mão de ser popular para ser diferente. Né? Não que seja o caso dos nossos jovens, mas muitos jovens hoje estão atrás da popularidade. E muitas vezes é preciso abrir mão de ser popular para ser diferente. É preciso se submeter à palavra de Deus e dizer não ao discurso deste mundo. É preciso defender o certo, mesmo quando todos estiverem defendendo o errado. Então, isto aqui é andar na contramão do mundo, é andar na contramão do sistema. É você estar numa via e o resto do mundo inteiro na outra, né, indo para cá, e você sozinho indo para cá, porque você sabe que este aqui é o certo. Né? Não ser influenciado, mas ser um influenciador. Assim como Daniel influenciou seus amigos a não se contaminarem com o banquete do rei. Né? Então, ao invés de seguir todo mundo, né, porque todo mundo está indo para cá, então também vou. Não, você tem que permanecer no seu estilo de vida, no seu propósito de vida, né, que é de servir ao Senhor. Então, irmãos, para encerrar aqui, ser diferente não fecha as portas, mas abre as portas que Deus quer abrir para você. Lá no versículo 9 diz assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Daniel ser diferente ali, não fechou as portas para ele. Agora, vocês imaginem aquele contexto, né? O rei ia escolher os melhores para estarem servindo diante dele lá no palácio. Mas Daniel não teve medo de ser diferente. Daniel, ele não teve medo, ele não pensou assim, mas e se eu não comer dessas coisas que o rei estiver aqui ordenando, e no final de tudo isso, eu vou estar assim mais feinho, mais magrinho, né, raquítico, e eu vou ir às vezes lá para o porão, limpar lá o porão do palácio, e eu queria ficar aqui na presença do rei, né, no ar-condicionado, no local gostoso, agradável. Não, Daniel não teve medo disso,
Por quê? Guarda isso, jovem, no seu coração. Ser diferente não fecha as portas para você. Pelo contrário, Deus te colocará no lugar que Ele deseja te colocar. Daniel fez todas essas coisas. Daniel pediu ao chefe dos cozinheiros ali, né, como diz aqui, mas ele precisou da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, foi Deus que fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos olhos, né, daquele chefe, porque afinal de contas aquele homem também estava arriscando a cabeça dele, porque era a ordem do rei que todos se alimentassem daquela comida. E ele falou: olha, eu tenho medo, eu tenho medo, porque se o rei descobrir, né, esse negócio pode sobrar para mim, eu estou arriscando a minha cabeça. Mas Deus fez com que aquele homem olhasse com graça e misericórdia para Daniel e concedeu o pedido dele. Deus foi favorável. Então, o que eu quero dizer para você, faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Corra atrás dos seus objetivos, corra atrás dos seus planos, corra atrás dos seus propósitos, mas nunca se esqueça que é a graça de Deus que elevará você nos lugares mais altos que Deus quiser colocar você, que Deus tiver para a sua vida. Olha, você, eu, nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Em qualquer situação, em uma porta de emprego, em uma vaga na universidade, tem a questão do seu esforço, né? Você se preparou para aquilo, você batalhou, você estudou, mas nunca pense que você vai chegar lá sozinho. Você é totalmente dependente de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E no final daqueles 3 anos, né, Daniel e seus amigos, eles foram achados mais qualificados para aquilo que o rei desejava, né? Diz assim, e ao fim, no versículo 18, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Amém? Então, eu encerro esta mensagem nessa noite dizendo para vocês, jovens, que ser diferente neste mundo não vai fechar as portas para vocês, pelo contrário, vai abrir, né? Como ser um jovem diferente neste mundo caótico? Tendo uma mente renovada pela palavra de Deus, propondo isso no seu coração todos os dias, decida isso no seu coração todos os dias, e não tenha medo de honrar o Senhor, de honrar o seu Deus diante deste mundo caótico que você está vivendo, porque Deus honrará você. Amém? Que Deus abençoe todos os jovens desta igreja e fortaleça vocês na fé, na graça, no poder e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.